Graça e paz, eu sou o pastor Francisco, pastor da IAP em Lages, Paracambi, superintendente da Convenção Rio de Janeiro. Eu sou amigo da missão. Convido todos vocês, todos os membros e líderes da Convenção Rio de Janeiro para participar também desse projeto. Olá pessoal, graça e paz. Estamos começando mais um UP, Altos Papos. E hoje a gente vai falar sobre o tema Tempo com Deus. E aí, que tal você passar esse tempo aqui com a gente? Muito bem, pessoal, a gente está começando mais um programa e hoje a gente vai falar sobre tempo com Deus. E aqui está o Tom Nunes com a gente. Dá um oi aí para a galera, Tom. Fala, galera, tudo bem? Graça e paz. A gente vai falar sobre tempo com Deus, Tom. Olha só que tema importante que a gente vai conversar hoje. Mas para a gente falar de tempo com Deus, a gente precisa antes falar da falta de tempo, né? Da falta de tempo. Hoje, quando o Tom chegou aqui, a primeira coisa que, quando a gente se cumprimentou, e aí, cara, correria? Ele falou, meu Deus, correria. Por quê? Porque a gente vive uma vida corrida, uma vida que se a gente perguntar para qualquer pessoa, ela nunca tem tempo. As pessoas falam assim, o dia tinha que ser de 48 horas para eu dar conta de todas as coisas que eu tenho para fazer. E se a gente pensar nisso, e é sobre isso que a gente vai tratar aqui, a gente precisa ver assim, puxa vida, como é que a gente está gastando esse tempo, né? Como é que a gente está vivendo esse tempo? Porque a tecnologia que surgiu, chegou para nós, para de repente nos facilitar a vida e nos gerar um pouquinho mais de tempo, porque elas são mais rápidas, as coisas são mais rápidas. Acabou que não, né, Tom? Acabou que a tecnologia, com essa rapidez, ela gerou em nós a necessidade de termos mais coisas, fazermos mais coisas e assim por diante. Cada dia mais, a gente tem coisas para fazer. No seu trabalho, você tem uma correria, você tem uma carga de trabalho extensa e muitas vezes estressante, angustiante. Com a sua família, você tem o seu tempo, né, que você tem que estar disponível para a família, com as questões da igreja, com os compromissos da igreja, né? Se a gente for pensar assim na questão dos compromissos da igreja, não é simplesmente, vai lá e pregue. Não, tem todo um tempo de preparação, de oração, de pesquisa, de estudo. Então, tudo gira em torno do tempo. Tudo gira em torno dessa falta de tempo que a gente tem e que a gente sofre. E é isso que a gente precisa entender, né, Tom? O que essa falta de tempo está causando em nós e está trazendo para nós. A pergunta que fica para nós é assim, né? Enquanto cristãos, como é que a gente lida com essa correria total, com essa falta de tempo? Como é que a gente busca um tempo melhor, um tempo com mais qualidade, né? Esse é o objetivo aqui do programa de hoje, a gente tentar tratar essa questão e trazer algumas dicas aqui para que o tempo seja um tempo de qualidade, um tempo bom, né, Tom? Sem dar spoiler, né? O desafio aqui é como a gente vai fazer para remir o tempo, como o Paulo escreve, né? Sem dar spoiler, no finalzinho a gente vai abordar um pouco mais profundamente a respeito disso, né? Como não deixar que as inúmeras atividades do dia a dia, né, por vezes excessivas, não tome o tempo daquilo que é essencial para a gente. Essa questão da falta de tempo, ela acaba gerando em nós, né, por causa dessa correria, ela gera o estresse, ela gera uma ansiedade, né? E aí tem estudos que dizem que a pessoa que está estressada e ela está ansiosa, ela está focada somente no aqui e agora. Ela precisa resolver agora, ela precisa acertar a situação agora, ela precisa
resolver esse problema agora. E aí está se deixando de planejar, de pensar, de abrir a mente, ampliar a visão e pensar, de repente, nas coisas que são mais importantes, né? Porque o fato de eu passar 10, 12 horas no trabalho, por exemplo, não estou dizendo que o trabalho não é importante, não é essa a questão aqui, mas todo esse tempo de um dia, né? De um dia de 24 horas, eu gastar 12, 13, 14 horas no trabalho, talvez porque eu preciso de uma remuneração melhor, outra vez porque eu preciso garantir o meu emprego, porque a situação está feia para todo mundo, né, Tom? Uhum. Então, será que isso tá me fazendo bem? Isso tá me trazendo coisas boas? Acho que essa é a grande questão, né? A gente, enquanto cristão, precisa pensar nessas questões, né? Pensar no modo de viver, como você falou, né? Remindo o tempo, que daqui a pouco a gente vai tratar sobre esse versículo aí. A questão, assim, até para além de ser cristão, né? Isso. Para além de ser cristão, né? Como cidadão, como membro de uma família, enfim, como a velocidade em que a gente vive hoje, as demandas. Antigamente você estava acostumado a ligar numa central de atendimento e alguém te dizia assim, olha, o seu chamado vai ser atendido em 5 dias. Se alguém te fala isso hoje, você fala, não, cara, eu não posso esperar 5 dias. Se falar nesse tom de voz tá ótimo, né? Mas normalmente não é. já Por quê? não dá, né? Porque não dá para esperar 5 dias. Eu acabei de fazer a mudança do meu plano lá de telefonia móvel. E a pessoa fala, então, vai acontecer daqui 3 dias. Eu, puxa, mas 3 dias para acontecer? Entendeu? Aí abriu um chamado. A gente viu aqui, tem um problema, o técnico vai daqui 5 dias. Não, gente, vocês não estão entendendo. Eu trabalho em home office, eu preciso da internet amanhã na minha casa ligada. Então, não dá mais, né? Isso é um exemplo de como a gente tá com a velocidade completamente. Se fosse um áudio de WhatsApp, estaria no vezes 2 lá, né? Já estaria mais. Já tem gente pedindo que tenha uma velocidade maior do que o 2. Imagina que é igual aquele o Ministério da Saúde adverte. Fumaram, é isso, né? Então, não dá. A gente vive num tempo assim. E isso implica muitos problemas. A gente não consegue desconectar, desligar. Né? Não é raro você ouvir relatos de gente que não consegue dormir, não consegue desconectar, tá, o celular geralmente está na cabeceira da cama, se não debaixo do travesseiro, porque a gente vive na expectativa de uma próxima notícia, né? Uma próxima mensagem. Né? A gente vive nessa expectativa. Então o telefone vai tocar, eu tenho que atender, eu tenho que responder, não tem mais horário para isso. Um tempinho atrás o menino mandou uma mensagem meia-noite e ele ficou chateado comigo que eu não respondi, eu tava dormindo, então eu não vi a mensagem, eu fui responder no outro dia. Então, veja, ele tava acordadão lá, era uma ovelhinha, né? Com problema. Eu tava dormindo, cara, já tava, né? Sim. Então ele ficou chateado porque eu não respondi. Repara, a gente vive realmente num tempo completamente diferente, as necessidades são enormes e isso tá fazendo a gente cair em crise de ansiedade, problemas de sono. O sono é um fator primordial pra gente, né, no nosso fator de descanso, né, de recuperação, do nosso saúde, dia a dia. Né? Saúde, né? Tem tudo a ver com saúde, né? Então a gente realmente tá sempre alerta, né? A gente tá sempre nessa perspectiva de alerta. Vai chegar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, eu tô devendo alguma coisa pra alguém. Isso é péssimo, né? E aí, assim, né? Talvez os adolescentes, jovens que estejam nos assistindo, falando assim, puxa, eu trabalho, e aí tem uma faculdade, e aí eu tenho o trabalho da faculdade, e alguém pode estar envolvido com o TCC, que é, né, o caos na Terra. Então, assim, quem se envolve com o TCC sabe bem o que é a questão do tempo, né? Porque a pessoa, tudo o que ela pensa gira em torno do TCC, por exemplo, né? Mas assim, e aí a qualidade de vida? E aí esse tempo que ela está perdendo, e não estou dizendo que TCC e faculdade é perda de tempo, não é isso? Mas assim, gastando-se um tempo, né? Investindo um tempo muito grande nessas questões que elas são importantes, sim, claro, todas elas têm a sua importância, o trabalho tem a sua importância, a faculdade tem a sua importância, mas para a gente pensar aqui hoje, né? Qual é a importância que a gente está dando, por exemplo, no tempo com Deus, que é o nosso foco aqui do programa de hoje. Tem um provérbio que diz que 3 coisas elas não voltam, né? A flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida, né? Essas coisas não voltam mais. Passou o tempo, a gente não consegue voltar e resolver essa situação, né? E é isso que a gente queria
tentar refletir aqui, né? As oportunidades, elas estão passando. A vida está passando, né, Tom? A vida está passando. O Bem tempo depressa. está passando. Num outro programa a gente falava sobre gerações. As gerações estão passando, né? A gente é de uma geração e amanhã vai ser de outra geração e vai ser de outra e outra e outra. E assim, a grande questão que fica é: e o tempo com Deus? E o que é essencial na nossa vida, que é esse tempo com Deus. Tem um postzinho que rodou aí por um tempo nas redes sociais, de um celular, uma figura de um celular, e embaixo assim, visualizado há 1 minuto atrás. E daí de uma Bíblia, tipo assim, visualizado há 7 dias atrás, né? Última visualização, né? Há 7 dias atrás. E o celular, última visualização há 30 segundos, sei lá, nem... Se ficar 30 segundos sem visualizar, já é muito. Então, agora entrando no texto que você falou, né? De Paulo aos Efésios, no capítulo 5, quando ele diz assim, né? Estejam atentos... Olha só que como... É Paulo, né, gente? É Paulo, né? É o cara dizendo assim: estejam atentos para a maneira como vocês vivem. Não vivam como tolos, mas como homens sensatos, aproveitando o tempo presente, porque os dias são maus. Remindo o tempo, né? Em outra versão que você citou ali, né, Tom? Remindo o tempo. Aqui nessa versão está dizendo assim: aproveitando o tempo presente. Ou seja, olha só o alerta que Paulo faz e serve para nós. Eu acho que, eu não sei, né? Mas eu, na minha humilde ignorância aqui, eu penso que talvez para nós sirva muito mais do que para eles naquele momento, porque a gente está vivendo um tempo de absoluta falta de tempo. A gente está vivendo um tempo que a gente não tem tempo para nada, Tom. A gente não tem tempo. A gente não tem tempo para... Por exemplo, reunião do Ministério Jovem. Vamos aqui pensar. Olha a dificuldade para a gente encaixar, ajeitar a agenda tua, minha, dos outros componentes da equipe. Por quê? A gente não tem tempo. A gente não tem tempo. Aí Paulo vem falar assim: estejam atentos, estejam alertas. Não vivam como tolos. Aproveitem o tempo, né? Será que você precisa ficar 12 horas mesmo no teu trabalho? Será que você precisa passar o final de semana todo mesmo envolvido em questões de faculdade e tudo mais? Será que você não consegue gerenciar isso de uma forma melhor? Gerenciar talvez seja uma palavra interessante para a gente pensar na questão do tempo. Gerenciar o tempo, né? Por exemplo, vou perguntar, né? E a questão do devocional? E a questão da leitura da Bíblia? E a questão da oração? Ficar onde dentro desse dia que você trabalha 12 horas, ou que você trabalhe 10, 8 horas e vá para uma faculdade, e estude mais 4 horas na faculdade, e aí você volta morto, cansado? Sabe, Lisel, eu tenho uma concepção, uma percepção um pouco peculiar a respeito disso, porque quando Jesus disse ide, né? Ou, na melhor leitura, indo, né? Indo. Prega o evangelho. Para mim, esse remir o tempo, aproveitar o tempo, principalmente naquilo que tange ao nosso relacionamento com Deus, né? Para mim, o relacionamento com Ele é o tempo inteiro. Hoje acho que o lugar que eu mais falo a respeito do evangelho e de Deus é no meu trabalho, por exemplo, né? Porque a gente tem muitas oportunidades ali de falar, né? Seja com os que já são alcançados, né? Com os meninos que estão ali, inclusive tem um casal que está sendo preparado para ser pastor, né? Então a gente sempre troca muita ideia sobre isso, né? Tem uns outros que acabaram de casar e aí contaram a história de como foi a vida deles, né? Nessa redenção para a volta para Jesus. Enfim, a gente tem N oportunidades de falar. E então, para mim, remir o tempo é assim: seja onde você estiver, seja fazendo o que você estiver fazendo, traga Deus para esse convívio, para essa atividade, para isso que você está vivendo. Seja na faculdade, nas suas 4 ou 5 horas de aula, para quem, né, tem um curso normal. Seja nas suas 12 ou 14 horas de trabalho, mas que ali exista a companhia dele no seu dia a dia, para te orientar, para tomar decisões. Semana passada a gente teve que tomar uma decisão extremamente difícil. E a primeira ação que eu e o coordenador fizemos, ele também é evangélico, foi ir para uma sala e antes de receber a pessoa que a gente ia receber, a gente orou, cara.
cara, vamos orar, vamos pedir a orientação aqui do que fazer. E aí pode parecer besteira. Não, Tom, você não tem que misturar trabalho. Tem sim, cara, ele me orienta. Tem tudo a ver. Ele me orienta nas mais difíceis decisões, nas mais simples e nas mais radicais para tomar. Então, para mim, remir o tempo é isso. É claro que a gente não deve desprezar aquelas práticas que nos ajudam no dia a dia para ter esse relacionamento com ele, entendeu? Eu vou te dizer, assim, as melhores experiências que eu tive com ele, Deus, foi no carro sozinho, ouvindo um louvor, ouvindo uma mensagem, uma pregação. Ou na moto, com um fone de ouvido aqui, ouvindo um louvor, ouvindo uma mensagem. Eu lembro que eu estava uma vez na Marginal Pinheiros, eu estava na moto aqui, e na minha frente, no corredor, tinha um entregador, na moto também. Ele estava colocando a mão para cima, ele fazia assim. Aí a gente saiu da Marginal, pegou um farol, eu falei, cara, o que você tá ouvindo aí? Ele tava ouvindo louvor. O menino no corredor da Marginal, vibrando com o louvor que tava tocando a vida dele, entendeu? Então, pra mim, remir o tempo é isso, é aproveitar. Sem desprezar, é claro, as melhores práticas, né? De um tempo separado pra você orar. Vai sair de manhã, não aquela oração de maçaneta, né? Você tá na porta, Senhor, abençoe meu dia, tchau. Mas separar um tempo de qualidade. E o tempo de qualidade é o seu melhor tempo. É aquilo, porque, assim, Deus não condena o trabalho. Não é pecado trabalhar, não é pecado estudar, de maneira alguma, pelo contrário. Ele disse pra gente, cara, vocês vão encher a terra, vocês vão trabalhar, dominem sobre ela, produzam, sejam criativos. Tudo isso é inerente ao nosso tempo. E não adianta querer fugir disso. Está aí, está posto, e a instrução de Paulo é assim, aproveitem, vivam da melhor maneira, busquem as melhores oportunidades. Pra quê? No conceito de Paulo aqui, cara, pra falar do amor de Deus. Sim. Pra buscar o seu relacionamento com ele, pra que outras pessoas também o tenham. Isso, pra mim, essa é a minha percepção de remir o tempo, de aproveitar o tempo. Seja onde você estiver, quando você estiver, aproveite para falar com ele, falar dele e se relacionar com ele. Essa dica é bem interessante, então. E a galera, né, pode aproveitar isso aí. Essa ideia de aonde você estiver, o que esteja fazendo, realmente fale de Deus, né? Mas também, como você disse bem, não desprezar esse momento pessoal, talvez lá no trabalho mesmo, né? Trabalho, faculdade, casa. Por exemplo, assim, quantas vezes eu me tranquei no banheiro do meu trabalho, cara, para me ajoelhar e para orar e para falar com Deus e às vezes para chorar, né? Para ter um momento com Deus ali. Cara, às vezes é 5 minutinhos, entendeu? O horário do almoço, né? Vai pro carro, vai ler uma palavra, vai ouvir um louvor, como você falou. Você tocou no ponto, né? Um pouquinho atrás você disse assim, a gente está tão atribulado, às vezes pregar, se pregar fosse só receber o convite e chegar no dia e pregar, ok, mas você sabe disso, né? A gente é convidado para pregar e por aí. Quando eu recebo um convite, a primeira reação minha primeira resposta é dizer não. A primeira resposta é dizer não. Eu não digo. Aí eu pensei, não. Por quê? Porque eu sei que para aquele dia eu vou ter que separar um tempo em todos os dias daquela semana ou até aquele dia para ler. Porque pregar não é só chegar lá e falar, gente. Né? Você vai ler, vai se contextualizar, vai escolher um texto, vai orar, vai pedir a orientação de Deus. Então, assim, você vai separar tempos até aquele momento de pregar, que você vai gastar ali 30, 40 minutos no máximo, né? Mas aqueles 30 minutos de sermão... Gerou... Eu conheço gente que faz sermão de véspera. Eu não tenho esse dom de fazer sermão de véspera. Eu conheço gente que faz, né? Pra mim, preparação de sermão é um tempo, entendeu? Então não é só os 30. Para chegar em 30 minutos ali, foram horas e horas e horas de leitura, reflexão, de estudo, de oração, né? De buscar, né? Ver o que Deus quer, né? Isso aí. O que Deus quer. E tudo isso, Lisério, no meio da tua correria. Ministério Jovem, família, né? Trabalho, tudo. Pós-graduação, no meio de tudo isso, você tem que separar um tempo. Então, isso é remir tempo, isso né? Isso é remir tempo. E é isso e essa dica que Paulo tá dando para nós, moçada. Para que a gente aproveite as oportunidades. Talvez, né, tivemos um feriadão aí, o pessoal emendou. Aí eu pergunto para vocês que estão nos vendo aí, né, num feriadão aí de quinta e sexta-feira que tivemos. Você leu a Bíblia nesse feriado? Né? Ou você ficou no celular, ou você ficou jogando, ou você ficou fazendo outras atividades. Não que não tenha o que fazer, né? Claro que tem. Mas você... Não, é bênção que faça, né? É bênção que faça, que descanse, que vá passear com a família, que vá viajar. Mas e a Bíblia? Quanto tempo
né, desse feriadão prolongado que você passou aí, você leu a Bíblia. Eu acho que é isso que também fica para nós, assim, porque a gente precisa... eu tive um professor que ele era muito metódico, Tom. Ele colocava assim, ó, das 7 às 8 é isso, das 8 às 8h30 é isso. Então, das 7 às 8 é meu tempo de tomar o café. Das 8 às 8h30 é o tempo em que eu vou ler, eu vou dar a última leitura sobre a lição que eu vou passar. Das 8h30 às 10h30 é a lição. Das 10h30 às 11 é o tempo de conversa. Então, assim, tudo... Tinha agenda. Assim, tudo certinho, tudo no cronômetro, tudo planejado. Cara, eu não consigo fazer isso, mas tem gente que consegue. Talvez isso seja uma forma de remir o tempo. Vou te dizer, assim, na nossa agenda ali do trabalho, tem... A gente chama de slots, né? Tem uns slots exatamente para isso. Então, tem alguns slots que eu já separo, tipo... Tempo para ler mensagens. Aí é o tempo que você vai ali focar em ler os e-mails e responder os e-mails. Tempo de foco, ou seja, tem uma tarefa específica que você tem que fazer e ninguém pode incomodar. Então, o Teams nem pisca ali, você tá ali trabalhando. Tempo de aprendizado. Você entra na plataforma de aprendizado lá da companhia e faz os treinamentos que você tem que fazer. E o resto é gente que quer chamar reunião para isso, para aquilo. Follow-up com os times, feedback com os times, com as pessoas no one-on-one, né, que é 1 para 1, enfim, tudo na agenda ali cronometrada. Significa dizer que funciona 100% assim? Não, por vezes você é chamado no final do dia para uma reunião, ou acontece uma crise, tem que ficar. E você vai dizer, mas aí não vou ficar. Não, cara, a gente também honra a Deus com o nosso trabalho. Claro. Né? Durante aqui, aliás, uma coisa bem importante aqui. Durante muito tempo, a gente entendia que não, tudo bem você sair no horário do seu trabalho, lá fazer umas cópias de uma apostila que você tem que usar na igreja no sábado. Não, cara, não tá tudo bem não. Entendeu? Aquele tempo, daquele horário, você vendeu as suas horas pro seu Alguém patrão. Tá te pagando por essas horas. Você honra a Deus se você cumpriu o seu horário de trabalho. Né? Tem que imprimir 20 apostilas. Manda aqui pra mim que eu imprimo aqui na empresa. Não, cara, tá errado. A empresa não paga. A máquina não é sua. Não é sua, né? A folha, o seu patrão o não é crente, não tem nada a ver com o papel é dele, a tinta é dele, a impressora é dele. Não, cara, você não honra a Deus quando você faz isso. Você honra a Deus quando você tira do seu bolso ou você pede para o ministério pagar e você vai lá e paga e imprime em outro lugar. E não usando os recursos da empresa, né? Aquele horário é da empresa. Como também não é legal você fazer o contrário, né? Se você separa um tempo para estar com Deus e para fazer as atividades de ministério, também não é legal você misturar, porque também aí você está desonrando a Deus, né? É verdade, tem toda a razão. E aí a Bíblia vem com um alerta para nós, né? Dizendo assim, tudo isso, toda essa correria, ela é válida e ela é importante, sim, mas o alerta que vem é esse, assim, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Ou seja, e aí o Tom já deu as dicas aqui, né? Dentro dessa correria toda nossa do dia a dia, toda essa questão de controle de tempo e tem que ter Deus na parada, tem que ter Deus na jogada. Sabe por que eles eram? Senão a gente fica sempre, de novo, senão a gente fica sempre naquela visão romântica de que não acontece. Acontece. De repente estamos aqui com 2 exemplos sentados à mesa, né? De como a nossa vida é corrida. Isso. Acontece. Eu vou tampar o sol com a peneira? Não acontece. Dá, né? Mas o desafio é encontrar meios dentro dessa nossa correria de como fazer o tempo render. Porque esse é o nosso foco aqui, né? Nessa conversa é assim, né? É pra gente orientar realmente, porque tem muita gente que talvez não tenham esses insights de colocar Jesus na parada, colocar Jesus no trabalho. Sim, chamar para ser companheiro. Né? Colocar Jesus na faculdade, por exemplo. Não, faculdade é faculdade. Meu relacionamento com Jesus é outro. O trabalho é o trabalho. Na igreja é outra coisa. Não, tem que ser uma coisa só. Tem que ser uma coisa única, né? E isso que você falou é muito importante. Então, assim, por isso que a Bíblia vem com esse alerta para nós, né? A gente não pode somente focar no trabalho, somente focar na faculdade, em todos os nossos compromissos aqui, e deixar as coisas de Deus de lado, né? A Bíblia vai falar para nós assim, ó, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas elas vão ser acrescentadas. Então, e aí tem uma frase que ela é muito impactante para a gente, que eu queria deixar aqui, que é essa frase aqui, ó. Quando o reino de Deus não está em primeiro lugar na nossa vida, ele não está em lugar nenhum.
né? É pesado isso, mas é muito real, é muito verdade isso aqui, né? A gente precisa colocar o reino de Deus em primazia, né? Em primeiro lugar. Tem que ser prioridade. E aí, vamos voltar a falar aqui do exemplo do Tom. Cara, durante o trabalho mesmo, reino de Deus. Durante o estudo, reino de Deus. Durante os afazeres, reino de Deus. Né? A gente precisa pensar nisso. E essa é a grande dica de Paulo, né? Gerencie o tempo, aproveite essa oportunidade, aproveite esse tempo que você tem, que Deus está te dando, né? O Senhor do tempo está te dando. Né? Aproveita para falar dele, para ter um relacionamento com ele, para cumprir a missão que ele te deu. Você pode cumprir a missão lá no trabalho, né? Pode cumprir a missão lá na escola, na faculdade, com a tua família, com os teus amigos, em viagem, né? Tem gente que fala de Jesus nas férias, né? Tá lá na praia, tá falando de Jesus. É um jeito que ele encontrou de remir o tempo. Tem um pastor amigo meu, pastor Marcos, ele diz que ele não perde uma oportunidade. Se ele você tá viajando de férias, né? Mas ele sabe que ele procura saber onde tem uma igreja nossa para ir lá visitar a igreja. Mesmo de férias, ele vai lá na igreja visitar. Tenho certeza que vai pregar lá, né? Quando chega, o pessoal já convida. Pastor, com certeza vai pregar. Uma lição você passa, né? Você sabe. Assim, minimamente. Né? Você chega ali, uma lição de escola bíblica que você passa, né? Mas é isso. É o dia a dia, assim. A sua vida, a nossa vida, né? Ela precisa ser permeada pelos valores do reino. Para mim, buscar o reino é isso, em primeiro lugar. É que os valores do reino estejam em primeiro lugar na nossa vida. Seja onde a gente estiver, e quando a gente estiver, os valores têm que estar presentes ali, entendeu? Aprender a gerenciar o tempo, a gente aprende de pequeno já, entendeu? É bem verdade que, por vezes, a vida vai nos levando por caminhos, né? E você tem vida ministerial, tem família, tem filhos. Criar filho dá trabalho, gente. Dá trabalho criar filho. Não é só demanda chamar tempo. Demanda tempo. Nosso primeiro discipulado são os nossos filhos, né? Verdade. Demanda tempo, gasta tempo com isso. Então, o lance é achar equilíbrio para tudo isso. A gente vai conseguir sempre? Não. Eu me lembro de um dos treinamentos lá do Unificado, que era o líder essencial, um líder disponível. Isso, Lisério, quando alguém me chama para perguntar alguma coisa, me fazer um convite, esse texto vem na minha cabeça assim, cara, seja um líder disponível. Seja um líder acessível, era isso, acessível. Um líder acessível. Um líder acessível é aquele que está disposto, nem que seja para responder depois, mas ele responde, ele está ali. Isso tem a ver com gerenciar o tempo, né? Gerenciar o tempo é uma coisa, ainda mais hoje em dia, é muito difícil. Mas o desafio é você encontrar equilíbrio. É verdade. É encontrar equilíbrio. É isso, gente. Para a gente finalizar aqui, tem uma conclusão aqui que eu quero ler para vocês. E a gente vai encerrar o programa de hoje, até porque o tempo, ele não para, né? E a conclusão é essa aqui, ó. Cuide do seu tempo, dê tempo para Deus, invista tempo no reino de Deus, nas coisas de Deus, porque senão a gente está perdendo tempo. E mais, quando nós agimos assim, o tempo que tanto nos preocupa, daqui a pouquinho, ele não será mais um problema para nós. Nós teremos todo o tempo do mundo no novo mundo. Um tempo perene, uma eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. É muito interessante essa frase, porque tudo isso que a gente está falando aqui de tempo, de falta de tempo, né? Quando Cristo voltar, a gente vai viver 1000 anos com Ele. 1000 anos, tá? 1000 anos. Você que está reclamando de falta de tempo aí, 1000 anos com Jesus lá no céu, né? E depois uma eternidade aqui na nova terra, né? A nova Jerusalém, tá bom? Então, assim, foque nas coisas de Deus, invista tempo nas coisas de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar e você vai ter tempo para fazer as outras coisas, amém? É isso, pessoal. Fiquem com Deus, um grande abraço, um abraço, Tom, e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu, Lisério. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.
Graça e paz, eu sou o pastor Francisco, pastor da IAP em Lages, Paracambi, superintendente da Convenção Rio de Janeiro. Eu sou amigo da missão. Convido todos vocês, todos os membros e líderes da Convenção Rio de Janeiro para participar também desse projeto.